Aí está, bom dia pessoal. Terça-feira, 10 horas e 35 minutos do dia. Começamos a invertido hoje, 4 de novembro de 2025. 4? É isso aí, 4 de 2025. Agora são exatamente 10 horas e 35 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, atropelaram um gambazinho aqui. Esse dia eu cheguei e tinha um baita de um gambá, coisa mais linda. Esse é o pai de todos, sabe? Aqui, caminhando no estacionamento aqui do Cafofo, tem gambá, tem... enfim... que baita dia, olha só. Tá fazendo uns 25, 28 graus, sei lá, tá calor já. Já tô com o ar ligado. E não é porque eu tô falando com vocês. Terça-feira, né? Terceiro dia útil do mês de novembro, patati patatá. Vamos direto ao assunto. Eu tenho pavor do eu já sabia. Eu tenho pavor do eu te disse. Eu tenho pavor do eu te falei, né? Parece que o cara se aproveita pra ganhar vantagem da... vai ter só em cima da máquina, em cima da câmera. Vou tentar roubar essa sombrinha aqui na contramão. Espero que não venha ninguém pra me incomodar aqui, só pra não ficar com o meu rosto queimado enquanto eu falo rapidamente com vocês. Como é que foi o dia de vocês de ontem? Como não teve vídeo, eu imagino que vocês devem imaginar como foi o meu, né? Sim, eu trabalhei, tá? Antes que me pergunte, eu trabalhei com raiva do início ao fim, literalmente. E eu já sabia, né? Eu antecipei pra vocês no domingo sobre o que ia acontecer ontem, essa semana, nesse fim de ano recheado. O estagiário tem a cara de pau de mandar uma mensagem ainda: fim de ano recheado. Toda terça e quinta-feira você receberá missões. Coloquei lá no Instagram. Só quero ver como vai ser a repercussão, que vai ter gente achando que eu tô comemorando que vai ter missão. Deixa eu achar. Tô sobre engajamento. Deixem achar que eu tô comemorando que tem missões e não sei o que. Parou de tocar ontem, né? Não parou? Foi coincidência ou não foi coincidência? Por que será, né? Não teve Comfort pra ti também? Não teve? Não vou dizer que não teve. Teve 8 pra mim. 8 corridinhas menos de R$10 que eu consegui fazer no Comfort. E aí, como é que foi pra ti? Foi bom? Foi bom no Comfort? Que bom, show de bola. Inacreditável, né? O que eu falei no domingo, promoção, R$180 no meu caso. Vários colegas mandaram mensagem: eu recebi pra fazer 25, pra fazer 50, pra ganhar tanto e tal. Todos os black, de novo, não sei se deixei claro isso, sem nenhum juízo de valor. Eu não tô dizendo que os black não tem que fazer, muito pelo contrário. Cada um sabe o que tem que fazer. Tá tudo certo que tu, que faz black, liga Comfort pra fazer promoção. E mesmo se não for pra fazer promoção, for pra se movimentar, tá tudo certo, tá? Não é uma crítica pra ti. Todos os black com Comfort ligado, fazendo corridas, passageiros felizes da vida que estão pedindo Comfort, tá vindo SUV pra levar eles. Estagiário mexendo os pauzinhos pra nos fuder. E tem a cara de pau de mandar mensagem: fim de ano recheado. Isso que mais me incomoda, sabe? É isso que mais me incomoda. Bom, enfim, 10h30 da manhã, 20 para as 11. Estou aqui no meu ponto, não sei se vocês perceberam. O X está desligado e não vai tocar Comfort aqui de jeito nenhum. Não vai tocar de jeito nenhum. Uma pergunta que eu queria fazer, que eu não sei, de fato eu não sei. Quem faz black? Porque veio num comentário de um dos vídeos aí e tal. Quem faz black? Tu aí que tá me acompanhando. Jonathan Schukel, meu vizinho, que fez todos os vídeos. Responde aí. Quem faz black, vem Comfort no tururu, no radar? Vem Comfort no radar? Porque no meu caso, que não faço black, o Comfort não vem no radar. No radar só vem as chamadas X, prioridade, essas coisas aí, essas merdas, né? Existe uma lógica na minha cabeça, assim, se tá numa categoria acima, que o radar venha para as categorias abaixo da teoria, né?
Porque daí tá assim, daí tá o estupro tá escancarado. Não tem como. A chamada Comfort não tem uma demanda tão grande assim. Você vai colocar no radar, não vai sobrar pros... Só vai ficar tudo na mão dos black, né? Enfim, chega de chororô, eu já sabia, né? Eu tenho pavor dessa frase. Eu antecipei isso no domingo. Antecipei não, né? Acho que muito, na verdade, já sabiam disso aí. Só quem tá na pista. É só tu tá na pista um pouquinho mais de tempo aí, mais que um ano talvez. Sabe que quando vem essas promoções assim, ó, tocou 25 pila. Que milagre! Pegar no Hospital Vila Nova e levar lá pra Zeia. Agora tu veio, merda. 25 pra 12 quilômetros. Fiquei analisando a corrida, quase perdi. Pegar a primeira corrida do dia, então, 25 pila demorou. Eu achei que não fosse tocar Comfort de jeito nenhum, né? Então vamos lá, talvez eu esteja errado. Talvez tudo isso que eu tenha falado. Não, eu não estou errado, né? Então assim, ó, vão ter que ter estômago, né? Vão ter que ter estômago. Sobre o meu dia de ontem, então eu saí. Acho que a primeira Comfort eu fui fazer era umas 13h30 da tarde. Já tinha desistido inclusive de gravar. Gravei até umas 2 horas, até que assim, ó, foi tanto desaforo um em cima do outro no X e Comfort não tocando, que eu não tinha saco e paciência pra falar mais. E tudo que eu queria era voltar pra casa. Só que os boletos não estão nem aí pro meu humor, né? Enfim, me arrastei até quase 10 horas da noite. Não fiz R$400. Passei raiva o dia inteiro. E daí quando fazer minhas contas, eu tinha feito apenas 8 corridas no Comfort. E sua grande maioria abaixo de R$10. Que também é isso que eu... Bom dia. Ah, Valdir, não venha com surpresa, por favor. E a sua grande maioria... E é isso também que o estagiário quer, né? Que a gente faça tudo. Os caras que fazem Comfort, que façam qualquer coisa. Os caras... Preciso que entre no estacionamento do hospital. Ok, entendi. Por que será que ele precisa? Será que ele tá acamado? Tá com cadeira de roda? Sei lá. Mas vamos lá, pegar essa corridinha, tá ok. 25 pila pra 13 km, 12 km. Aqui do Hospital Vila Nova, em direção ao bairro da Zenha. Ali na José Honorato, na frente da praça, o Esporte Clube Internacional. Para cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Teve no lado de lá, diz ele. Seu Valdir teve no lado de lá, me disse ele. Começou a falar o que ele teve. Ainda bem que a moça interrompeu. Peguei o Valdir, que teve alta agora do Vila Nova, com sua cuidadora. Falência dos rins, água no pulmão. E quando começou a desenvolver o assunto, esteve desenganado. E hoje está voltando para casa. Quando ele entrou e é cego, né, por cima. Hoje quando ele entrou no carro, ele disse: ai, meu amigo, coisa boa. Pensei que era do ar-condicionado que ele se referia, né? Coisa boa escutar a voz de alguém. Eu tô desde o início de outubro internado aqui, sem enxergar e sem escutar a voz de ninguém. Você acha que as enfermeiras, será que não falavam dentro do hospital? Mas enfim, desejei tudo de bom pra ele. Deve ter seus 80 anos de idade, já tá na hora extra. Passou dessa. Palavras dele. Passei dessa, meu amigo. Ganhei um tempo extra. Estive do lado de lá. É isso agora. Primeira missão finalizada com sucesso. Não peguei o nome dos rapazes, mas teve 3 lá dentro do hospital, seguidores desse canal, que me reconheceram. 2 motoqueiros e mais um outro rapaz lá. Eu não sei o que ele fazia lá. Ele tava lá paradinho no canto lá. E não sei o que, babá, bibi, babó. Não sei se ele era funcionário do hospital, se era paciente, se era filho de paciente, parente de paciente no caso. E mandaram abraço para eu tava em função de embarcar o seu Valdir e a estralha dele. Tá, agora eu preciso saber o que eu faço na minha vida. Eu tô aqui na José Honorato dos Santos. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu falei sobre a Praça do Esporte Clube Internacional antes. Ele pediu que eu entrasse dentro ali do prédio para deixar eles no elevador, porque ele tava com seríssima dificuldade de locomoção, cego e cheio de tralha. Não me custou nada, tá tudo certo. Essa praça à direita aqui, ó, chama-se Esporte Clube Internacional. Outra vez eu comentei, inclusive, que eu achei tão frustrante saber que o Inter,
não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Ali tem uma pedra que tem um nome, inclusive, está escrito ali, Esporte Clube Internacional. Eu não consigo dar mais um nesse modo aqui, né? Tanto o Inter quanto o Grêmio, eles mereceriam coisas bem maiores do que uma simples praça dessa, né? O Grêmio, por exemplo, tem uma ruazinha de uma quadra no meio da Vila Cruzeiro que chama-se Grêmio Futebol Porto Alegrense. Vamos combinar, os dois mereceriam nomes de avenidas largas, nomes de parques gigantescos, por exemplo. Por exemplo, o Parcão poderia ser do nome do Grêmio, até porque o Grêmio nasceu lá. O primeiro estádio do Grêmio foi lá na Baixada, lá no Parcão. Poderia ser Parque Grêmio Futebol Porto Alegrense. E o Parque Marinha do Brasil, onde está dentro o Beira-Rio, poderia ser, né, Parque Esporte Clube Internacional. Ou de repente as avenidas Goethe, podia ser a Avenida Tricolor, imagina só, Avenida Tricolor. E a Beira-Rio poderia ser, como é que eles chamam? Fazem túnel, ruas de fogo, né? Qualquer coisa, enfim. Eu acho que a importância de Grêmio Internacional é tão grande para a sociedade gaúcha, talvez brasileira, né? Não só no meio do esporte, mas como cultura mesmo, né? Que mereceriam espaços maiores com seus nomes. Dito isto, essa é a Praça Esporte Clube Internacional. Começa aqui e termina ali. Bem pequenininha. Parece que aqui, se eu não me engano, já li isso aí uma vez no Google, por que essa praça tem esse nome. Parece que aqui era a minha primeira reunião dos colorados que fundaram o clube, né? Lá no início do século 20, né? 1909 é século 20, né? Lá no início do século 20, parece que era aqui que eles se reuniam e tal, não sei. Deve ter isso aí bem contado nos livros de... Deixa eu estacionar bem estacionado, porque eu estou num lugar que é permitido, estou todo atravessado e não tenho por que sair daqui. Estou numa região de alta demanda, vocês podem perceber que não para de tocar. E bora ligar X para continuar, para começar a trabalhar, né? Ou continuar a trabalhar. Que ponto chegou o desespero do guerreiro, né? Que ponto chegou o desespero do guerreiro? Olha aí, tocou mais uma. Mas aí tá ficando... Daí vamos ter que mudar o texto do dia de hoje. Pegar na Bento e levar pra Caçapava. Agora vamos dar ali. Casa Shop vai ter tranqueiras, sem dúvida nenhuma. Vamos ali. 12 pila corrida da Casa Shop. Aqui na Bento, esquina com a Luiz de Camões. Com o Clides da Cunha. Vai levar ali pra Caçapava. Mas deixa eu contar o desespero de você, do guerreiro. Na viagem anterior, vinha vindo com a moça que eu peguei ali no Clínicas Comfort. Eu já fiz... tô indo buscar minha quarta corrida, uma X. E tô indo buscar minha terceira Comfort. Daqui a pouco tem que mudar o texto, né? Vou ajudar o estagiário. Daqui a pouco vamos começar a ajudar o estagiário a nos iludir, dizer que o final de ano vai estar recheado. Fiquei parado um tempo ali na Zen, tô com uma Clínicas curtinha no X. Eu fui, cheguei lá, tô com espera no Comfort pra trazer aqui pra Barão da Amazonas. Tá, te busquei. Larguei uma no Clínicas e peguei a mesma no Clínicas. Pá, fechou. Daí quando tô vindo pra Ipiranga, um pouquinho antes de chegar na Barão, tocou em espera, pegar 100 metros na frente do Comfort pra levar pra... A viagem era pro centro. Tá, te busquei. É assim que é. É assim que eu tô acostumado, é assim que eu gosto de trabalhar. Daí fui buscar, fiquei 4 minutos esperando. 2 mais 2. 2 do obrigatório mais 2 vermelho. Eu desloquei 100 metros e pensei, essa viagem, vamos esperar, tá? Caiu no colo, eu tô precisando de Comfort desesperadamente, patati, patatá. Pois é, o desespero tá aí. Fiquei 4 minutos esperando o passageiro, que não apareceu nem pra mandar a merda. E quando eu tava fugindo do lugar ali, tocou essa corrida aqui agora que eu tô indo buscar no Casa Shop. E não me surpreendo se eu chegar ali e tiver um rancho pra casa pra carregar no carro. Casa Shop, uma loja de imóveis, de decoração, né? E as pouquíssimas vezes que eu fui ali, tinham sacolas de tralha. Pior que Zafari, só para não passar batido. 11h52 da manhã.
Olha que bela... Cala a boca, Léo! Olha que bela sombra aqui na Avenida Caçapava, bairro Petrópolis. Falei pra senhora, que bela sombra, hein? Em frente à praça que eu descobri um dia, que chama-se Almirante Tamandaré, tem um campo de futebol, inclusive. Eu acho que tem uma escolinha aqui, um time que joga aqui, já trouxe um rapazinho uma vez. Não vou conseguir mostrar pra vocês, porque tá cheio de carro, tem umas árvores bonitas, grandes, ó. Ali atrás tem um campinho. Ó, 16 pila. Agora tu veio, merda. Levar ali pro Osvaldo 374. Pra cima deles e ferro nelas. Que delícia, pra isso que eu vivo. Pra registrar e não passar batido, falar do ouro passar mal, como diria aquele youtuber de sucesso um tanto quanto duvidoso. A dona Daisy, que tava no Casa Shop, só tinha uma bolsinha desse tamanho e nada mais. E me esperava na calçada. Que delícia, 12:04. Agora estamos aqui, trouxe no cartório do Osvaldo ali na última quadra, antes do túnel. Eu tive que pegar o túnel e acessar Alberto Bins, né? Aqui estou agora. Procurar um lugar pra parar, pra esperar a dona Terezinha. Eu acho legal, acho engraçado. Ficou toda espiada, olhou o carro assim, não queria vir, sabe? Ficou com eu. Vamos, dona Terezinha, vamos lá, vamos dar-lhe. Ela olhou assim. Daniel? Sim, esse é o Moisés, vamos. Embarca de uma vez, ô merda, que nós estamos atrasados. Mentira, tá? Não falei essas coisas pra ela. Mas que ela ficou assustada e toda desconfiada, espiada. Ah, ficou. Enfim. 12:26. Já era pra ter tocado, já era pra ter gritado. Agora tu veio merda e pelo jeito não vai rolar. Acho que ali na Senhor dos Passos, dobrar à esquerda, eu consigo um lugarzinho pra parar. Ou talvez na frente da caixa, fazendo de conta que tô esperando o passageiro, né? Mas ali eu vou atrapalhar, porque é um lugar que onde todo mundo para pra embarcar, desembarcar, enfim. Não quero ser eu o motivo do buzinaço. Vou achar um lugar na Senhor do Espaço mesmo. Normalmente tem um espacinho pra parar ali. Daí eu vou ficar pifado. Aí não vou ficar pifado em direção à Praça Dom Feliciano, porque a Praça Dom Feliciano vai me jogar pro Colégio do Rosário. Vamos subir da Dr. Flowers e vamos para lá em cima. Em algum lugar tem que parar. Não posso ficar rodando vazio sem passageiro. Outro dia alguém me perguntou, Daniel, olha, tocou, viu? 3,50. Pegar a Dr. Flores para levar para Borges de Medeiros. Tem que fazer a volta, era pro outro lado da Dr. Flores, pro lado da Volunta. Pro lado da Voluntários lá. É até melhor que já me deixa pifado, já pega a Mauá e vamos embora em direção a Borges de Medeiros. 2145 é o hotel, né? Pode ser? Acho que é. É, o 2277 é o prédio comercial, é a torre residencial do trem de 40. É, a 2145 deve ser o hotel. Enfim, outro dia alguém me perguntou, Daniel, tu fica rodando vazio? Eu disse, não, nunca eu rodo vazio se eu tiver lugar para parar. Agora, se eu não tenho lugar para parar, eu tenho que procurar. É o que eu tava fazendo no take anterior, não sei se vocês perceberam. Eu larguei a senhora na Rodaranha a 30 metros da sinaleira do túnel, né? Então eu não podia ficar parado ali, não tinha vaga inclusive para estacionar. Eu acessei túnel, Alberto Bins, e estava procurando uma vaga. No primeiro local que fosse permitido parar, eu ia parar e daí esperar, principalmente numa região de alta demanda, que é o Centro Histórico de Porto Alegre, 12:30, né? Agora, claro, quando o cara vai pras puta que pariu, pros buracos, pras Restinga não precisa rodar também, Restinga tem demanda em qualquer lugar. Mas enfim, quando o pessoal se afasta da civilização, digamos assim, e daí sim, daí tem que procurar um lugarzinho de maior demanda, de passageiro e tal, porque senão não toca, isso é fato, né? Então, só respondendo a pergunta do colega que me fez outro dia, se eu costumo esperar passageiro parado ou rodando, sempre que possível parado, sempre que possível. Às vezes o cara tem que se movimentar, como eu acabei de explicar. Enquanto não chega ninguém, enfatizando o take anterior, vamos esperar aqui no recuo do Hotel Intercity. Definitivamente, pessoal, e para esse take é para declarar aberta definitivamente a temporada de levar passageiro fedorento.
Mas não fedorento assim, fedorento valendo, sabe? Fedorento com força, fedorento com vontade. Fiquei 3 senhores, 2 senhoras e um velho. E ele ainda pra me ajudar, ele veio sentar do meu lado aqui, sorrindo pra mim o tempo inteiro assim, ó. Vai assim, ó. Não são daqui, eu não faço ideia de onde são. Tava batendo perna no centro. Tá 30 graus agora, nem tá dos maiores calores, mas tá quente. Vai caminhar no centro agora com 30 graus pra tu ver. Só que eu acho que eles devem estar caminhando desde as 6 da manhã. Acho que cansaram, pediram E tu vê que não são daqui quando pedem o carro num lugar que não existe. Está no voluntários. Daí o aplicativo marcou na Dr. Flores esquina com voluntários, onde inclusive também é proibido parar e estacionar. E daí eu cheguei lá, eles já estavam posicionados no lugar que o aplicativo está marcando, porque 2 cancelaram antes de mim. Ai, moço, faz 20 minutos que a gente está tentando um carro, o pessoal está cancelando. Claro, vocês estavam parados na rua que não pode passar carro. Depois o rapaz ali nos avisou que tinha que vir pra cá. Pensa no cheiro, acho que aí ó, R$13,50, mesmo valor de antes. Exatamente o mesmo valor, R$13,54. Vou ali pra Vila Assunção, pegar na Borges. Onde é isso? Gente, não é coincidência. A viagem que eu trouxe eles lá, 4,53 km. Pra cá, pro Hotel Intercity, 13,54. E agora eu vou buscar aqui no hotel esse outro que tem ali do lado depois do Praia de Belas, o Blue Tree Towers, 6,6 km, 13,54. Ali pra Vila Assunção. Ai, meu Deus do céu. Não há o que não haja nessa Uber. Não há o que não haja nesse aplicativo. Não existe mais turbo, não existe mais 10%, não existe mais tarifa dinâmica, não existe mais alta demanda. O que existe é um estagiário com os olhos vermelhos, com o tico duro, querendo nos fuder. Ou tô errado? Agora tocou, parei esse posto aqui, o posto Shell que tem na Copacabana com a Venceslau, já tocou 2404, a data do meu aniversário, só pra não passar batido. Quero o Pix no dia 2404. Save the date, anota aí. Tirar da brincadeira, buscar aqui no Colégio Leonardo da Vinci. Como é que o D2 falava assim? Por que o Leonardo da Vinci e eu não posso dar 2? Levar pra Alphaville. Ali, lado de casa, ali, na Três Meninas, ali é Alphaville, né? Ali leva pra Alphaville. Deve ser um... Engraçado, né? Nunca mais eu já comentei isso aqui. Nunca... Desapareceu a opção adolescentes pra mim ali nas preferências de viagem. E acho que também no mesmo momento, ó, na mesma época que desapareceu essa opção adolescentes, nunca mais apareceu. Eu recebi chamadas UberX adolescentes ou Comfort adolescentes. Mas eu tenho recebido várias corridas, eu tenho feito várias corridas pra esses adolescentes, né? Literalmente. Agora, pra esse horário, provavelmente eu vou pegar o Gustavo, que deve ser um gurizão, que estuda aqui, pra levar pra casa, né? Essa é a leitura que eu faço. Eu não sei se acabou a categoria, se ela não existe mais, se o estagiário me manda as corridas adolescentes com o nome de Comfort normal porque eu não tenho essa opção ativada. Não sei, não me contam, não me dizem, não me explicam como é que funciona o jogo, né? Deixa no comentário aí, tu tem essa opção adolescentes no teu aplicativo ainda? Hashtag adolescentes. Uma vez só eu entrei nessa estrada, eu me lembro que eu fiquei apavorado. Estrada Kanazawa, porque ela termina lá em cima na Avenida do Belém Velho e tem uma vila, ou tinha uma vila, e por isso que eu fiquei apavorado. Mas isso aí eu tô falando lá dos anos 80, onde tudo era mato e eu não sabia nem o que eu tava fazendo aqui. Hoje em dia eu acho que já passei da fase de novato e agora virei cabeça dura, né? E aprendi um pouquinho mais sobre o serviço. Penso eu. Vou ali buscar o Claudio Omar.
Vamos ver como é que tá essa estrada. Parece que tá terrível, literalmente. Olha só, que buraqueira. Que buraqueira. Cláudio Amar, uma corridinha pra sair de dentro da Vila Nova, levar ali pra Eduardo Prado. Deve ser no MEC, ou na Cassol, ou por ali. É no número ímpar, bem no comecinho, então deve ser naquela região ali. Enfim, estrada Kanazawa na Vila Nova. Bem feio o negócio aqui, mas estamos passando sem nenhum tipo de aperto, pelo menos por enquanto. A minha curiosidade é saber se tem uma vila ali em cima ainda. E tinha vila, é provável inclusive que na verdade o Cláudio Amar esteja nessa vila, né? Eu não sei se ela tem um nome específico. Aqui um cotovelo de terra, ó. Ah, essa aqui em dia de chuva não dá pra vir, hein? Fica a dica. Um peral do meu lado esquerdo aqui, uma vala do lado direito. Aliás, um peral do meu lado esquerdo não, uma vala do lado esquerdo, outra vala do lado direito, um buracão no meio do caminho. Puta que pariu, tio. Realmente, essa estrada aqui é terrível. Continua sendo, e não pela vida, e sim pelo estado dela. Em dia de chuva isso aqui não dá pra fazer. E a vila começava um pouquinho mais adiante, pelo que eu lembro. Sei que era... Aqui tem um lixão ó, à direita. Estrada Kanazawa na Vila Nova. Ela começa nas Três Meninas e termina ali em cima na Avenida Belém Velho. A vila é essa aqui, tá de boas, ó. Eu que era assustado mesmo. Vila bem tranquila, nada demais. Casinha toda ajeitadinha, bonitinha. Cadê o Cláudio Amar? Tá lá na frente me esperando, ó. Coisa linda, para isso que eu vivo, adoro esses passageiros, sabe? Ali, ó, prontinho na calçada, ó, que delícia. Só que não é calçada, é terra, né? É terra, vou ver se é o Cláudio Amar mesmo. Bom dia, Cláudio Amar. Feito. O velho veio de lá até aqui, era na Caixa Econômica da Eduardo Prado, um pouquinho antes de chegar na Monte Cristo, onde estou agora. Achei uma sombra pra almoçar assim como quem vai a merda. São 20 para as 2 da tarde. Enquanto não toca uma Comfort pra eu sair daqui, eu vou almoçar, que eu tô com fome. Mas o velho veio de lá até aqui. É porque naquela região, pra quem conhece, tem duas ruas que sobem o morro. A Florestan Fernandes, que é a outra que tem ali do lado, e aquela ali que eu subi, que é a Estrada Kanazawa, né? E daí quando eu cheguei lá em cima, ele tava com os olhos apavorados assim pra mim, me olhando, com os olhos regalados, sabe? Eu pensei, mas qual é o preço desse velho? Será que ninguém veio buscar ele, não estava preparado? Será que por causa da adesivagem? Por que será que esse velho tá tão espantado assim? Tu conseguiu subir aquela rua? Consegui, tô aqui, tu não tá vendo? Ah, porque ninguém sobe por ali. Eu sei, realmente a rua tá feia, né? Toda esburacada, não sei o que, não sei o que. Não, porque a prefeitura abandonou, porque não sei o que, tu tem que vir pela Florestan. Ele veio toda a viagem dizendo que eu tinha que ir pela Florestan. Eu quase chegando no destino já. Tá, eu já entendi, falei pra ele. Da próxima eu vou pela Florestan. 35 pila pra Otávio Brocha. Agora tu veio, merda, depois a gente almoça. Cara, essa autonomia, ainda bem que nem comecei, senão ia ficar com gostinho de quero mais. Essa autonomia de o cara poder almoçar aonde quer, parar, né? E seguir trabalhando depois quando quiser, isso aí é muito bom. Isso é muito bom. Volta tudo, guardar de volta, né? Pegar meus óculos e vou buscar aqui no sol, aqui, Jardim do Sol, não, é... Como é que é o nome? Já esqueci. Pedra Bonita, o Jardim do Sol é à direita. Pegar nesse condomínio em Pedra Bonita e vamos levar lá para Otávio Brocha. 20 para as 2 da tarde, com fome, vamos com fome. Vou falar rapidamente sobre minhas últimas 2 viagens. A primeira senhora que eu trouxe lá de Ipanema, lá pro centro histórico. Ah, que tranqueira, tia. Também esse carro da Civil não tá ajudando aqui, né? Esse carro da Civil não tá ajudando. Parado de tranca... É o da Civil que tá trancando todo mundo. Tudo bem, passou um carregador de lixo ali e tal, aquela coisa toda. Mas se esse carro da Civil não tivesse aqui, eu já tava lá na Guete, na Mariante no caso. 2h37, tô off agora, tô indo em direção ao Pegasus para abastecer, almoçar, mijar e tudo mais. Agora são 2h, já falei, 2h37. Primeiro falo da senhora que eu trouxe de Ipanema. Então cheguei lá no condomínio Pedra Bonita. Pra quem conhece, tem um condomínio que tem lá e tal, deve ter só lá meia dúzia de torres e uma área de embarque e desembarque com recuo.
bem feitinho ali e tal. Cheguei, tinham 2 carros de colegas parados, trancando a saída do recuo, né? Cheguei atrás deles, embiquei e tal. E rapidamente a minha passageira desceu as escadas da portaria do prédio ali, veio, embarcou. E nisso já chegou um quarto colega e parou atrás de mim. Eu disse: ai, moço, eu corri aqui pra ver se tu conseguia sair de ré, porque tem um pessoal aí na frente. Os meus vizinhos resolveram sair todo mundo ao mesmo tempo e trancou. Deu negativo. É porque é muita gente aqui na nossa condomínio, muita gente. Negativo, senhora. Deixa eu lhe corrigir numa informação. Não trancou porque tem muita gente aqui no seu condomínio. Trancou porque os seus vizinhos pediram de dentro de casa, ao contrário da senhora que pediu o carro na portaria e quando me viu embarcou imediatamente. Ela me olhou com os olhos regalados assim: pois é, né? O pessoal não se ajuda. Eu disse: justamente. Não interessa se o condomínio tem uma torre ou tem 20 torres. Se todos os passageiros solicitassem o carro na portaria, o carro deles ia chegar aqui, eles embarcariam, iam embora e não trancaria do jeito que a gente está trancando agora a entrada e a saída do recuo. Pegaram a visão? Então tá, feito o desabafo. Nota 10 para essa minha passageira. E ela entendeu o meu lado. Depois eu falei para ela assim: tu me desculpa eu estar falando isso para a senhora assim, de uma forma tão aberta, mas é que eu passo por isso todos os dias. De que eu mais escuto é: estou descendo, estou chegando, estou no elevador. E muitas vezes esse aí é o suficiente para que eu esteja trancando uma avenida ou trancando uma área de embarque e desembarque, assim como o seu condomínio, né? Então, por mais passageiros como a senhora, patati patatá. A segunda coisa que eu queria falar é dessa moça que eu trouxe aqui pro bairro Rio Branco, ali para Francisco Ferrer. Ela tava... Peguei ela lá, larguei então a minha passageira de Ipanema lá na Otávio Rocha, daí fugi daquela confusão ali e tocou ali em cima na Riachuelo para trazer aqui para Francisco Ferrer. E já aproveitei que estou chegando perto do Pegasus, está 5,99 a gasolina com menos 10%, 5,40, que é menos do que eu estou pagando no Baratão, que estou pagando 5,43. A moça entrou com os olhos regalados assim, sabe? Toda pintada, bonitinha, acho que ela veio para uma consulta, veio para algum, não sei, eu trouxe num prédio comercial da rua Francisco Ferrer ali. E ela tava com uma cara de preocupada, assim, apavorada, e com os olhos regalados, assim, entrou, ficou me olhando, tá? Estranhou o carro, isso aí já é uma coisa que faz parte do, né? E daí lá pelas tantas eu me atrevi a falar pra ela assim: moça, posso te falar uma coisa? Ela: sim, o que houve? Não sei o que. Fica tranquila, moça, fica tranquila, que no final vai tudo dar certo, tá? Se não deu certo ainda porque não chegou o final. Ela me olhou assim: ai, moço, muito obrigado. E não falou mais nada. Não sei o que ela estava indo fazer, não sei qual é a preocupação dela, mas eu senti sim, assim, um nervosismo, uma insegurança, um medo nos olhos dela, né? E tentei, da forma diária de um Uber, tranquilizá-la de alguma maneira. Até acho que consegui, sem falsa pretensão. Dito isto, vou chegar aqui então no Pegasus aqui, abastecer, almoçar e patati patatá. Tio, eu tô almoçando, falei pra ele: não sei o que, posso tirar uma foto? Fala aí, meu bruxo, como é teu nome? Roger. Do Leão tu vem? Vem aqui da Santana, aqui do ladinho. Vizinho do posto? Vizinho do posto. E do que tu te alimenta? Pode ser essa viandinha aí, vai dividir? Tá bonita essa aqui, ó. Tá acabando, tem mais uns 2, 3 dias. Eu tenho que cozinhar de novo. Ele pediu pra tirar uma foto, então vamos fazer pose aqui pra vocês, enquanto eu tiro foto com o meu bruxo aqui, ó. Grande presença. É pra mandar pra esposa? Mostrar pra nega velha, porque eu assisto na TV, incomodo todo mundo em casa. Tu é mais um daqueles que ficou incomodando a esposa? Eu chego em Cara, casa. tu sabe que as mulheres estão criando um grupo só pra acabar comigo, né? As mulheres de vocês, no caso. Sério mesmo? Sim, tu vê? A minha dá risada junto, meu. É. Ela fala bem assim: tu passa por isso aí também, passo. Isso que é legal, né? Pior que eu passo. As mesmas BO sempre, né, meu? Não posso almoçar em paz, ô merda. Não posso almoçar. Tô de bola. Pra cima deles. Ferronazo.
Eu vou mostrar pro Roger aqui em primeira mão o adesivo novo que eu mandei fazer. Ele acreditou que eu não tenho. Realmente eu não tenho. Mas eu vou mostrar o desenho do novo dele, vai acreditar. Spoiler só pra ele. Queria compartilhar mais uma vez com vocês que isso que acontece comigo, cara, é o que mais me satisfaz nessa vida de youtuber, nessa vida de criador de conteúdo, nessa vida de influência digital, qualquer coisa que valha. Esse reconhecimento de vocês assim, aleatório, no trânsito, no posto, no supermercado, os caras parando pra tirar foto comigo. Nunca na minha vida isso passou pela minha cabeça que o dia pudesse acontecer, porque eu nunca tive a pretensão de ser nada público, nem artista, nem atleta, nem o raio que o parta. Enquanto criança não existia isso, influência digital, criador de conteúdo, youtuber, qualquer coisa que eu valha, não existia isso aí. E também nunca foi com essa pretensão. Eu comecei isso aqui, pra quem não sabe, esse canal, há 8 anos atrás, pra fazer terapia. Olha aí, a 13 pila pra onde? São Manuel pro Maranhão, vamos dar ali. Pegar aqui na vila do lado aqui, da São Manuel, esse trecho aqui depois da Ipiranga, da Silva Sol ali, chama-se São Manuel, pra quem não sabe. Bem certinho. Já terminei. Eu comecei a dirigir, pra quem não sabe, eu não vou dizer que eu falo mal dos velhos que saem de casa pra fazer aplicativo, porque a mulher tá de saco cheio que eles estão lá dentro incomodando, né? Não falo mal, eu entendo. Mas volte e meia eu comento aqui, né, que tá cheio de motorista aplicativo aí que só sai de casa pra se... que tá de saco cheio da mulher, aposentado, os velhos aposentados, né? Tá de saco cheio da mulher, a mulher não quer mais saber do velho, o velho tá lá e não sabe o que fazer. Você é Uber, né? Daí, esses também meio que dividem o bolo, literalmente, né? E na minha opinião, baixa a régua pra baixo. Porque o objetivo desses velhos é completamente diferente do meu, hoje. É isso que eu queria dizer. É isso aí que eu queria chegar. Esse velho não tá atrás de pagar as contas dele. Esse velho tá fugindo da mulher em casa, incomodando. Ou tô errado? Posso estar exagerando, posso estar floreando. E bons ouvidos pra esses velhos. E esses velhos que fazem isso, por favor, não me julguem, tá? Eu não quero mal de vocês, muito pelo contrário. Essa profissão aqui, ela é completamente democrática. Mas o que eu queria dizer é que sim, foi assim que eu comecei lá atrás. Ontem ainda falei pro passageiro, me perguntou como é que tu virou Uber. Eu tinha fundo de garantia, eu tinha seguro-desemprego, eu podia viver como vivi durante quase um ano só com essa fonte de renda aí. Só que quando eu me dei conta, estava enraizado. Um abraço pro Leonel Reis. E aqui estou até hoje. Hoje contando história e criando conteúdo. E ganhando dinheiro com os aplicativos. Muita raiva. Às vezes, acho que perdeu o T3, porque tá bem na parada. Aqui passa o T3 que vai lá na Maranhão, por sinal, né? Ou pelo menos perto da Maranhão. Provavelmente. Só não sei o nome do passageiro, mas tem 3 pessoas me olhando lá com cara de... hã? Quem que é aquilo ali? Um carro do YouTube? Sou eu mesmo, moça, sou eu mesmo. 2h59 da tarde. Deixa eu apresentar para vocês meus passageiros que eu peguei ali na São Manuel. O seu Marcelo e a Ana Paula, né? Eles têm alguma coisa para falar com vocês aí agora. Tudo, eu falei para eles que é tudo com eles. Eles que vão falar, eles que vão fazer o jabá deles. Contem aí, por que estão fazendo aqui? Ô Daniel, o mais bonito de tudo, como tu falou agora, eu sou bem grandão, né? Mas bem grandão, tu tem que conhecer nosso Dino. Nós temos um Dino? Dino, é um dinossauro. É um Velociraptor. Dinocepo. Isso aí, Dinocepo. Mas tu sabe que ele é um mecanotrônico. É um equipamento vindo da China
É chinês? É chinês. Mas eu achei que esse sotaque fosse italiano. Eu sou argentino. Argentino. Ninguém nasce perfeito, nem Daniel. Tá, mas esse sotaque é de italiano ou é de argentino? De italiano. De italiano origem, mas nasci na Argentina. E tu também é nascida na Argentina? Eu nasci no Brasil. Tá gaúcho já. Gaúcho. Graças a Deus. Brincadeira. Alguém tinha que ser normal, né? Brincadeira. Tá, mas fala do Dino, é pra isso que vocês estão conversando aqui comigo então, agora. esse dinossauro, ele veio da China, né? China. Tem dois no Brasil, um tá com nós e um tá com a SBT. No SBT? A SBT, que tem o segundo, é o único dois no Brasil. E a gente faz evento. Então aí, quem quiser nos seguir, @DinoCepo, Cepo com 2P, né? Ele é bom de conversa, melhor que eu. Não, e ali você vai poder bastante vídeo, ele é brincalhão, já andou em mais de 300 cidades dentro do estado aqui do Rio Grande do Sul, é muito conhecido dentro dos circos, a gente faz muito evento dentro dos circos também. Que tipo, isso que eu ia perguntar, que tipo de evento? Então, circos? A gente se apresenta aí no circo como um espetáculo, ele entra, interage com as pessoas, interage com o público, né? Faz algumas brincadeiras, dança e depois faz umas fotos que toda a criançada gosta. E falando de criançada, né? Muitas vezes diz assim, tu me manda o Dino que meu filho adora. Quando a gente vai no evento, o adulto aproveita muito mais que a criança. É desculpa social do adulto para se divertir e deixar as crianças. Exatamente. E como é que surgiu essa ideia do Dino? Na realidade, o Dino é a mascote de uma empresa, é uma mascote de uma fábrica de EPI que fabrica capacete de bombeiro. Então ele fábrica de vocês? A fábrica de nós. Vocês fabricam capacete para bombeiros? Capacete para bombeiros. E o Dino é o logotipo, alguma coisa assim? O Dino em cima do capacete leva um dinossauro de metal. Sim. Que é, digamos, que o símbolo do capacete, né? E virou mascote. Que legal. Tudo. E daí tomou forma e agora tá pagando as contas de vocês? E agora ele fez famoso nas passarelas indo para a torre ali, que tem as passarelas do anfíbio. Tem umas passarelas indo para a torre, tem umas passarelas de anfíbio que criaram. Passarela de anfíbio. Aonde fica a passarela de anfíbio? Fica. Como é o nome da cidade? Indo para Torres? Indo para a torre na Rota do Sol, descendo de Caxias para é que eu não conheço a Rota do Sol. Tá, imagino, tá. Tem passarelas que são. Tem umas passarelas anfíbias que foram muito faladas no estado pelo custo que deu para o estado, enfim. E daí eles ficou famoso. A gente fez um vídeo nesse lugar, né? Tá. E aí virou meme. E daí agora estão trabalhando no circo, estão andando por aí com boneco, e outro está no SBT, são dois então? São dois. Mas do SBT de vocês também? Não, são só iguais? São iguais. São ele iguais. Ele é igual a Blue, ele tem 2,10 metros de altura. 2,10 metros? 10. Então eu tô quase do tamanho desse dinossauro. Olha, eu tô quase familiar dele. Eu posso ser o irmão mais novo dele, que tu acha? Eu não preciso nem me fantasiar muito, né? Tu acha que tinha achado familiar aqui no Uber? Digo, minha nossa, pegou no Uber familiar. Isso aí. Que legal, então, show de bola, adorei conversar. Estamos quase chegando aqui no destino deles, já aqui na Avenida Maranhã, no bairro São Geraldo. E daí ficaram bobos com o boneco ali do canal, já começaram já tirou foto, né? A Ana Paula tirou foto, mandou pro irmão. E eu disse, mas do que se trata? Eu quero desculpa que cortou porque deu aviso de cheguei, mas enfim, só para concluir, o que eu tava falando. Bom, daí começamos a conversar, né? E eles viram, já se identificaram com redes sociais. Não, já vamos trocar informação. E então, só para contar para vocês, eu não falei isso antes, esse vídeo eu tô gravando ao longo do dia, tá? Ele vai ser assim mesmo, desse jeito, não tem edição, não tem nada. E eu posto hoje de noite, lá pelas 11h30, meia-noite, eu posto, ele vai estar disponível a partir de então no YouTube. Vocês vão ter que me seguir e vão aparecer lá também. Já estão ali. E certo? Parabéns pra tua ideia, viu? Legal, pelo menos. Obrigado e parabéns pela ideia de vocês também. Que pegaram o mascote do capacete dos bombeiros e colocaram na rua para pagar as contas de vocês também. E legal o que tu faz com esta questão do Uber, porque quantas pessoas subem aqui com problemas, né? E tu cria o dia um pouco mais feliz, mais alegre. Nunca se sabe o que vem aqui dentro. Interessante você falar sobre isso. Na viagem anterior, a viagem anterior que eu fiz, enquanto eu estava indo em direção ao posto que eu estava aguardando a chamada de vocês, por sinal, eu levei uma menina que ela entrou com os olhos apavorados. Até comentei, falei no vídeo anterior aqui. Ela entrou com os olhos arregalados, com uma cara de medo, de preocupado, de insegura, quieta, não falou nada. E lá pelas tantas disse, moça, posso falar alguma coisa pra ti, não sei o que. Ela só me olhou assim, ai, o que foi, não sei o que. E eu assim, fica tranquila, moça, no final vai tudo dar certo. Se não deu ainda, porque não chegou no final. Ela olhou assim,
ai moço, muito obrigado, e não falou mais nada. Eu não sei do que se trata, eu vi que ela estava preocupada, que ela estava apavorada na verdade, mas eu tentei de alguma maneira, do meu jeito, passar uma tranquilidade para ela e talvez eu tenha conseguido, não sei. Parabéns. Nunca parabéns. Nunca saberemos na verdade, né? Mas parabéns, porque tu faz isso bem mais agradável a viagem, tu faz mais agradável o dia das pessoas e teu dia também. Não, vamos falar a verdade, eu não posso florear desse jeito aqui, não é sempre assim, não. Vocês que me puxaram para essa conversa descontraída. Em geral, também eu só quero que entregar, né? Só quero entregar o passageiro. Em geral, eu não quero ter interação, mas é isso aí. Legal. Eu gosto dessa coisa assim, desse jeito mesmo, sem pé na cabeça. E show de bola, obrigado. Estamos chegando agora, pessoal. Vou finalizar esse vídeo por aqui e me despedir dos meus principais passageiros do dia, o Marcelo e a Ana Paula. Sigam lá, @dinocepo, cepo com 2 P's, de pato. Energia positiva chama vibe positiva, chama vibe positiva, né? E a vibe negativa também chama vibe negativa. Ontem o estagiário não ajudou, é verdade. E eu não me ajudei também. Tanto que você nem sabe o que aconteceu. Hoje, diferentemente de ontem, o estagiário também não tá afim de me ajudar. Mas eu caguei pra ele, literalmente. Resolvi fazer o dia mais leve e assim tá sendo. Eu fui presenteado com esses 2 pai e filha aí. Gente finíssima, bueníssima, como ele me falou. Bueníssima. Nunca não imaginei que tivesse um italiano argentino. Sigo lá, @dinocepo. Agora eu vou achar uma sombra aqui no São Geraldo. Antes de ligar X, vou esperar um pouquinho, respirar, baixar um pouco a adrenalina. Eu não cheguei nem na metade da minha meta ainda. Mas ainda são apenas 13h15 da tarde. Aparecem umas coisas esquisitas no nosso caminho, né? Vamos combinar, tia. Aparecem umas coisas esquisitas no nosso caminho. Puta que pariu. Que sequência agora, tia. Que sequência. Primeiro uma senhora com seu filho. É difícil falar. Hoje em dia tu não sabe o que tu pode dizer, o que tu pode falar sem ofender as pessoas. E não tem nenhum tipo de nada pejorativo no que eu ia falar, mas não vou falar. Mas como tem coisa esquisita que aparece no nosso caminho, é impressionante. Ou tô errado aí, tia? Foram 3 viagens com gente estranha, passageiro esquisito. Eu tô sem nada aqui, eu não preciso sair daqui vazio, tia. Vamos parar aqui agora, aqui ó. Pá! Parque Germânia, ao lado do Parque Germânia, na Veríssimo do Amaral. Só esperando a boa agora. 4h15 da tarde. Primeiro peguei a senhora com o rapaz. Vou levar lá pra Bom Jesus. Daí na sequência tô com uma velha completamente fora da casa. Completamente fora da casinha. Pra levar ali pro Sesc. E daí na sequência tô com esse rapaz que eu trouxe aqui pro Viva. Meu Deus, cara. E também completamente esquisito, assim, ó. Tipo, no sentido de esquisito, tá? Deixa quieto. O resto é resenha. Enfim, como parece coisa esquisita no nosso caminho. Que bela volta que eu dei agora. Onde eu tava com vocês, lá na Veríssimo do Amaral, né? Isso aí. Daí tocou no Viva, do lado ali onde eu tava, pra levar pra Marilã. Daí na quadra seguinte da Marilã tocou para levar para Venâncio Aires. E na quadra seguinte da Venâncio Aires tocou para trazer para Rua Alá, aqui na Bom Jesus. E agora estou fugindo da região da Zona Leste da cidade que eu dou sinal, em direção de novo ao bairro do Chácara das Pedras, região do Guatemix, porque eu creio que ali tenha mais chance de tocar. Agora são 5h18. Fim de tarde ainda é exagero. Final de tarde de alguma maneira em Porto Alegre, né? Sol na cara, patati patatá. Esse em 2 malas, carregando 3 malas. Pensa em 2 malas, carregando 3 malas. Só bater, por favor.
Feito, obrigado. Pense em 2 horas, já tô com 28 pra onde? Centauros, Canoas, não. Não sei onde é a rua Centauros, não sei se é bom ou se é ruim. Agora tu vê, velho? Agora tu vê. Pensa em 2 malas carregando 3 malas. Aquelas minhas passageiras ali. Eu já larguei minha Yolanda, agora vou pra casa. Dale! O colega não sei quem é, mas me cumprimentou ali. Pensa em 2 malas carregando 3 malas. As minhas passageiras ali. 20 para 6 da tarde, estou aqui no aeroporto. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Primeiro vamos para a área do X, ainda com o X desligado. Opa! Deu? Quantos minutos depois? Bom, a viagem deu 13, eu não sei quantos minutos depois. 13 minutos depois de viagem. Já estou aqui no Intercity Cidade Baixa. Peguei a moça lá, só com a bolsinha de mão e nada mais. Bolsa mesmo, não, nem mala. E agora vou como se não houvesse amanhã, desesperado, em modo desesperado, mijar aqui no posto da Loureiro, que descobri que tem o nome de posto perimetral depois. Olha, 37 pila pra onde? João da Silva Bueno. Não vou me encarar pra Otávio essa hora. Pra Otávio essa hora, 1 hora, não sei quanto tempo tava aparecendo ali, mas João da Silva Bueno é a rua do Jardim Ipu, lá no final, lá. É uma viagem interminável. Enfim, 7 horas da noite. Ó, 22 pila pra Marquês do Pombal. Vou ter que mijar depois. Agora tu veio, merda. Que simpatia o seu Paulo. Que simpatia o seu Paulo. 7h40 da noite. Anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na Vila Farrapos. E como é que tá a meta? Batida. Que delícia, né, cara? 20 para as 8 da noite a meta tá batida. Surpreendente. Comecei falando mal, comecei falando merda, continuei falando mal, continuei falando merda, continuarei falando mal. Talvez eu continue. Não, continuarei com certeza falando merda também. Mas até agora foram 25 corridas ou 26. Eu sei que foram apenas 5 corridas no X. Todas as demais no Comfort. Isso fomentou também o resultado. Nada de surpreendente. Talvez a corrida que tenha tido melhor relação foi a que eu fui para o aeroporto. Estava pagando bem. E a que eu voltei também, pagando ali com 5, 6 reais ou perto disso o KM. Acho que foi 35 a corrida que eu levei. Eu peguei na Barros Cassal e voltei por 30. E eu larguei na Loureiro da Silva. Essas corridas foram ok, foram boas. E também foi na hora do Vucu Vucu, né? Foi bem na hora da putaria, então se justifica também. O resto foi tudo corrida normal, nada demais. Mas uma em cima da outra, isso que é o mais importante. O tempo, a falta de ócio, na verdade, é que talvez seja o maior fator fomentador, não sei se existe essa palavra, na minha opinião aqui, né? Cada minuto perdido é R$1 que não entra. Quase que literalmente. Vou esperar um pouquinho, uns 2, 3 minutos no máximo aqui. Hoje é um dia que não tem movimento nenhum de jogo, de nada, então é só morador mesmo. Não sei se tem demanda, eu tô só no Comfort. E daqui a pouco eu ligo o X, porque daí eu com certeza não, mas é bem provável que eu consiga uma corrida pelo menos para sair daqui. E daqui a pouco, quando tocar uma Zona Sul interessante, e se eu sentir que o movimento cair, também já vou de volta para casa. Então, eu tô aqui na Zona Sul, 9h07 da noite, finalizando. Missão dada, missão cumprida, graças a Deus. Deixa eu comentar com vocês uma corrida que eu fiz. Deixa o teu comentário, o que tu pensa a respeito aí. Eu acho um absurdo. Que pais, ou sei lá quem, chame carro para crianças. A moça não era, pra criança não serve, devia ter 12, 13 anos, uma mocinha bem novinha. Peguei na República, tava esperando na calçada já. Levei pra Santana, uma viagemzinha curtinha, rapidinho. Eu cheguei lá, era uma viagem pra Terceiro, em nome da fulana. Fulano pediu pra fulana. Cheguei lá, tava aquela guriazinha assim, eu pensei, mas não é possível. Que pai é esse que manda seu filho, sei lá o que,
de Uber, de noite principalmente. Ou não, né? O maluco tá em qualquer horário. Eu fiz porque eu sei que eu não vou fazer nada com a criança, né? Eu não preciso nem comentar a respeito. Ou preciso, só pra deixar bem claro, né? Não sou louco, não sou maluco, não sou tarado, não sou nada disso. Mas infelizmente tem uns malucos por aí, né? E eu penso só na cabeça do pai irresponsável que faz isso. Desde que eu fiquei pensando sobre isso, pensei se falava, se não falava, se falava, se não falava, se falava, se não falava. Falei. Acabei comentando aqui. A minha ideia era não ter comentado, mas acabei comentando porque eu sou um boca grande e jacaré não entra no céu porque tem boca grande. Eu acho um absurdo. Deixa teu comentário aí, o que tu acha a respeito. Dito isso, foi uma terça-feira surpreendente, né? Comecei rancoroso, ranzinza, e o estagiário de alguma maneira me surpreendeu. Mandou uma corridinha em cima da outra corridinha, quase que o dia inteiro, sem parar, muita desencaixadinha, e a meta foi batida, né? Então é só o estagiário querer, e por vezes ele não quer, e isso que me deixa mais puto da cara, que as coisas funcionam, né? Os passageiros todos satisfeitos e o resto é resenha. Então é isso, bora descansar. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Os meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, ou faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.